Eu nunca imaginei que um pedido do meu marido fosse me levar a viver uma das experiências mais surpreendentes e inusitadas da minha vida. Só eu e ele sabemos o que aconteceu, e confesso que até hoje, ao recordar tudo, fico em choque com a coragem e a intensidade do que vivemos. Minha história começa no ano passado, quando uma simples noite de sábado transformou nossa vida de uma forma que eu jamais teria imaginado. Meu nome é Larissa, tenho 23 anos, e sou casada com Diego, meu marido, que tem 27. Vivemos juntos há um ano na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Antes do casamento, nossa comunicação sempre foi muito aberta. Diego sempre teve uma curiosidade sobre experimentar novas experiências, mas eu nunca pensei que ele tivesse tantas fantasias, e que elas despertassem desejos que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Cada pedido que ele fez, cada situação nova que surgiu, me surpreendeu de uma maneira única. E ao longo do tempo, pude perceber que nosso relacionamento só prosperava enquanto ambos buscássemos nos renovar, seja no amor, seja nas fantasias que nossa mente criava. Minha formação em psicologia me ajudou a compreender os aspectos humanos de maneira mais profunda, e foi nesse contexto de troca de ideias que as coisas começaram a se desenrolar. Diego sempre trabalhou como enfermeiro, com uma rotina de turnos, e nossa vida até o casamento foi simples, mas com uma boa base de trabalho e planejamento para juntar dinheiro. Durante o tempo que namorávamos, muitas de nossas conversas envolviam desejos, sonhos e até fantasias. Eu ficava feliz em ouvir suas vontades e, aos poucos, comecei a me abrir para novas possibilidades. Mas o que aconteceu naquela noite de sábado foi um pedido que me pegou de surpresa. Estávamos assistindo um filme na casa de Diego, alguns meses antes de nos casarmos, e, de repente, ele se virou para mim com um pedido que eu não estava preparada para ouvir. Ele queria que eu conhecesse um amigo dele. Esse pedido foi inesperado e, sinceramente, me deixou um pouco apreensiva. Não sabia o que pensar na hora. Imediatamente, comecei a pensar nas implicações disso. E foi aí que, como psicóloga, tentei manter a calma, ponderando sobre tudo o que ele estava me pedindo. Depois de muita reflexão, resolvi que tentaria entender aquele pedido e ver onde ele poderia nos levar. Alguns dias depois, marcamos para nos encontrar novamente com esse amigo dele, Ricardo. Eu, ainda com um certo receio, me preparei para aquela noite. Não sabia exatamente o que aconteceria, mas me compromete a ser aberta à experiência. Ao me arrumar, tentei me sentir à vontade e encarar o que estava prestes a acontecer. Fui até a cozinha preparar o jantar enquanto Diego e Ricardo conversavam na sala. Minha ansiedade aumentava a cada minuto, mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que também me impulsionava a seguir em frente. O momento finalmente chegou. Quando Ricardo entrou na cozinha, com aquele sorriso maroto, a atmosfera parecia diferente. Ele comentou sobre o cheiro do prato que eu havia preparado e, naquele instante, me dei conta de que já não havia mais volta. Ricardo se aproximou para me ajudar, enquanto Diego observava tudo, de longe, com uma expressão satisfeita. E foi ali, em cima da mesa de jantar, que a situação tomou uma direção que eu não poderia ter antecipado. Eu cedi ao desejo deles. Naquele momento, algo dentro de mim se libertou. Meu corpo estava em sintonia com o que estava acontecendo, e, enquanto Diego apenas observava, eu me entreguei à experiência. O mais impressionante foi como tudo parecia ter sido orquestrado para acontecer daquela maneira, como se fosse uma parte essencial do nosso relacionamento. Depois daquele episódio, Ricardo foi embora, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu já sabia que nada seria mais como antes, e que essa nova fase estava apenas começando. Apesar do prazer inesperado e da sensação de estar vivendo algo fora do comum, eu sabia que meu marido, de alguma forma, não se sentia completamente satisfeito. O vazio que ele sentia parecia ser muito maior do que eu imaginava. Embora a experiência tenha sido intensa, Diego me surpreendeu ao não pedir, de imediato, que eu trouxesse uma amiga para se juntar a nós. Era como se o desejo de ver-me próxima de outra pessoa, ou até mesmo de dividir minha atenção com um terceiro, fosse o que realmente fascinava. Como psicóloga, comecei a tentar entender melhor os desejos de meu marido. Ele sempre se manteve calmo e tranquilo sobre esses pedidos, mas algo em seu comportamento me fazia acreditar que ele não estava completamente satisfeito.
mesmo com as experiências que havíamos compartilhado. Algumas semanas se passaram, e a rotina começou a voltar ao normal. No entanto, algo estava se acumulando no ar, algo que eu não conseguia mais ignorar. Diego, em sua calma habitual, ainda não parecia ter alcançado a satisfação plena com o que havíamos vivido até aquele momento. Não demorou muito para que ele fizesse um pedido ainda mais ousado, algo que até me fez pensar seriamente sobre o rumo da nossa relação. Foi numa terça-feira à noite, após um longo dia de trabalho e faculdade, que ele, de maneira tranquila, se aproximou de mim e me fez uma proposta que mudou tudo novamente. Larissa, eu preciso te pedir algo, disse ele, com um ar de preocupação, como se soubesse que eu poderia não aceitar o pedido dele. Eu, por outro lado, estava tão acostumada com seus desejos inusitados que apenas olhei para ele e disse: "Pode falar, Diego. Eu confio em você." Fui sincera ao dizer que confiava nele, mas ao mesmo tempo, sabia que aquela conversa poderia me levar a um novo território desconhecido. E, para minha surpresa, ele me disse: "Eu queria muito que viajássemos para um lugar onde existam mais pessoas, mais experiências, mais interação." Eu, sem conseguir disfarçar, já sabia o que ele estava querendo me pedir. Respondi: "Diego, acho que preciso de um tempo para pensar." No fundo, eu sabia que estava sendo muito leviana ao não considerar de forma mais profunda o que ele estava pedindo, mas, ao mesmo tempo, eu queria ser compreensiva. Naquela noite, fui para a cama com a mente cheia de questionamentos. Eu amava Diego, mas tudo aquilo estava me tirando do meu centro. Era como se ele estivesse me empurrando para um limite que eu não sabia se conseguiria ultrapassar. Eu queria ser a esposa dele, mas, ao mesmo tempo, começava a sentir um medo crescente de que as coisas estivessem tomando um rumo perigoso para nós dois. Na manhã seguinte, fomos trabalhar normalmente, mas minha cabeça estava a mil. Eu não conseguia focar em nada. Durante o dia, fiquei refletindo sobre o pedido de Diego, e me perguntei se eu estava disposta a continuar a ceder sempre às vontades dele. Estava ficando difícil perceber onde eu começava e onde ele terminava. Naquela noite, decidi que precisava tomar uma atitude. Quando Diego chegou em casa, jantei com ele, depois de algum tempo em silêncio, finalmente comecei a conversa. "Diego, você tem certeza de que quer isso? Você sabe o que isso pode significar para nós?" perguntei, com uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele, olhando nos meus olhos, me disse com serenidade: "Sim, Larissa. Eu sei o que estou pedindo. Eu só quero viver isso ao seu lado e depois continuar com a nossa vida, sem arrependimentos." Havia uma firmeza em sua voz que me fez acreditar que ele estava falando sério. Eu, por outro lado, não tinha certeza do que faria. O que estava em jogo não era apenas o nosso casamento, mas também a minha própria identidade e limites. Eu sabia que não poderia tomar essa decisão sozinha. O que mais me preocupava era o impacto que isso teria em minha vida emocional e na nossa relação, que até então era repleta de amor e cumplicidade. "Deixa-me pensar um pouco mais, Diego. Preciso digerir isso", falei, tentando não ceder imediatamente. Ele respeitou meu tempo e, no fundo, eu sabia que ele também estava apreensivo. Então, depois de um dia inteiro de reflexões, decidi que deveria ir em frente, mas com uma condição: o que fosse feito, seria feito de maneira controlada e em um ambiente que não comprometesse a nossa relação. Marcamos para o fim de semana seguinte, já que estávamos de férias e a viagem estava programada. Nosso destino seria São Paulo, e lá, um novo cenário se desenharia. A viagem foi cansativa, mas a expectativa estava no ar. No sábado, após uma noite de descanso, nos preparamos para o que, mais uma vez, seria uma experiência inédita para mim. Ao chegarmos à casa onde tudo aconteceria, fui tomada por um misto de sensações: ansiedade, nervosismo e até uma certa curiosidade. As luzes baixas, a música ambiente, tudo parecia preparado para nos envolver de forma única. Mas, ao entrar no local, percebi que o que Diego havia me falado não era exatamente o que eu esperava. Ele me havia dito que seria apenas um grupo pequeno de pessoas, mas, para minha surpresa, havia 5 pessoas esperando por nós. Fui até Diego e, em um tom nervoso, perguntei: "Você tem noção do que está fazendo? Isso é demais para mim, eu não sou de ferro." Ele me acalmou,
dizendo que as pessoas ali eram profissionais e que tudo seria do jeito que havíamos combinado. Apesar de toda a minha insegurança, já não havia como voltar atrás. Eu estava ali, no meio daquela situação que parecia ter saído de um filme. A única coisa que eu podia fazer era tentar controlar as minhas emoções e me permitir viver aquele momento, mesmo que, em meu íntimo, soubesse que era algo que ultrapassava todos os limites que eu já havia conhecido. Diego observava tudo com um sorriso no rosto, como se estivesse satisfeito com a experiência que estava me proporcionando. E, apesar de tudo, eu comecei a me entregar, permitindo que as situações acontecessem de maneira intensa e sem hesitação. Foram horas de experiências físicas e emocionais, e quando finalmente terminei, me senti esgotada. Meu corpo já não aguentava mais, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se sentia completa? Não sei. Confusa, talvez. Quando saímos daquele local, meu corpo estava exausto, e eu sabia que aquela noite ficaria gravada na minha memória para sempre. Após aquele evento, Diego continuou a insistir para que eu repetisse aquilo. Eu, por outro lado, estava começando a perceber que essa busca por satisfação não poderia ser nossa rotina. Eu não sabia mais até onde eu poderia ir. Estava me sentindo sobrecarregada e, a cada novo pedido de Diego, meu limite ia se tornando mais claro para mim. Não sabia o que fazer, ceder mais uma vez aos seus desejos ou ter uma conversa séria e definir os limites do que seria aceitável para o nosso casamento. Eu estava em um dilema emocional, e a única coisa que eu queria agora era encontrar um caminho que nos trouxesse equilíbrio. Talvez, uma conversa franca fosse o que faltava. Eu precisava decidir o que estava disposta a viver daqui para frente, e qual seria o custo disso para minha felicidade e a do meu marido. O que você acha que eu deveria fazer? Ceder mais uma vez às vontades de Diego ou colocar um ponto final nesta história e estabelecer novos limites? Quero saber a sua opinião.